Então, na pergunta 14, Allan Kardec questiona os espíritos e pergunta: Deus é um ser singular ou, segundo a opinião de alguns, será resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Não é? De todas as forças reunidas. E os espíritos responderam, não é? Se assim fosse, não existiria, porque seria o efeito e não a causa, não é? Se Deus fosse o resultado de tudo, então ele não seria a causa, ele seria o efeito. Deus não pode ser ao mesmo tempo uma coisa ou outra. Ou ele é a inteligência suprema primária, ou então seria o efeito. E eles dizem simplesmente: não podeis duvidar que Deus existe. É o essencial. O que os espíritos querem transmitir é que não há outra forma, não existe. Não podemos duvidar, temos de acreditar. Não é? Eu sei, é difícil de acreditar naquilo que não vemos. Não é? E eles pedem: acreditai em mim e não quereis ir mais além. Eles pedem simplesmente para que se acredite, para que Allan Kardec acreditasse neles e que não tentasse ir mais além. Porquê? O que é que eles diziam? Não vos percais num labirinto sem saída. Como quem tentar entender Deus é quase como ir por um labirinto sem saída. Não vos tornarias melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque julgaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Quer dizer, tentar saber o que é Deus, não é? É o que eles dizem, é o mesmo que ir por um labirinto sem saída, porque iríamos pensar que saberíamos e o nosso orgulho estaria a acreditar numa falsa verdade. Deixai de lado todas essas teorias, dizem eles. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Não é? Então, quais são essas coisas que eles dizem que nos tocam diretamente? Não é? É o que eles dizem, a começar por vós. Essas coisas somos nós. Estudai as vossas próprias imperfeições para vos libertardes delas. Quer dizer, quase o homem anda à procura de entender Deus, anda à procura de entender tudo e esquece de olhar para dentro dele, para olhar para as suas imperfeições e tentar aperfeiçoar-se o melhor que pode. Então ser-vos-á mais útil de querer penetrar no que é impenetrável, não é? O que eles querem dizer é que é muito mais útil nós cuidarmos de nós e aprimorarmos as nossas condutas do que tentar procurar entender o que é Deus. Na pergunta 15, Allan Kardec então coloca esta questão aos espíritos. Todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os astros do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, o que pensar da teoria panteísta, não é? Que é o que eu tinha dito no início, não é? Panteísta é a crença de que tudo o que é o universo que é Deus, não é? Tudo o que vemos é Deus. E eles dizem simplesmente, não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte dele. Não é? Quando dizemos que nós, que tudo o que existe, ou seja, nós, os planetas, que é Deus, não é? É uma forma, se calhar, penso eu, do nosso orgulho humano, de querer ser uma parte de Deus, não podendo ser Deus, ao menos queremos ser uma parte de Deus. Na questão 16, Allan Kardec primeiro faz uma afirmação, não é? E depois questiona aquela afirmação. Os que professam o panteísmo pretendem encontrar nele a demonstração de alguns atributos de Deus, sendo infinitos os mundos existentes, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não é? Não existindo vácuo ou nada em parte alguma, Deus está em toda a parte. Estando em toda a parte, pois que tudo é parte integrante de Deus,
dá a todos os fenómenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode opor-se a este raciocínio? Não é? Pergunta Allan Kardec. Eu, sinceramente, quando li este raciocínio, é o mesmo que não estar a perceber o raciocínio que, no fundo, este raciocínio para mim é muito confuso, porque eu não consegui entender. Não é? E o que é que os espíritos responderam a este raciocínio que Allan Kardec colocou? Que simplesmente o que pode opor-se a este raciocínio é a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Não é? O que eu acho é que quando alguém nos conta alguma coisa, não é? Quando alguém nos conta uma suposta verdade, e às vezes temos aquela sensação de como eu não entendo aquilo, mas não faz sentido. Não é? Nós não percebemos aquela verdade, aquilo que nos estão a contar, mas temos aquela sensação de dizer assim, não, isto não faz sentido. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. E os espíritos disseram, no fundo, que este raciocínio é o que eles disseram. A razão, reflete maduramente, não é? E não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Allan Kardec explica então sobre esta resposta, não é? A conclusão em que ele chegou, quando começou a refletir, não é? E a trazer a razão à sua mente. Esta teoria faz de Deus um ser material. E nós já tínhamos visto que Deus que é imaterial. Não é? Que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. É o que esta teoria, no fundo, quer dizer. Como a matéria se transforma sem cessar, Deus não teria nenhuma estabilidade. E estaria sujeito a todas as dificuldades e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Não é? Se ele fosse parte da matéria, como a matéria está sempre em constante manifestação, ele estaria também sujeito a essas leis. Faltar-lhes-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não é? Ou seja, se por este raciocínio que Allan Kardec colocou, Deus seria, faltaria-lhe a imutabilidade, não é? E que ele tinha dito que Deus que era imutável, não é? Porque não está sujeito a mudanças. As propriedades da matéria não podem associar-se à ideia de Deus sem que a rebaixemos ao nosso pensamento. E todas as subtilezas do sofisma não conseguiram resolver o problema da sua natureza íntima. Como nós não conseguimos entender Deus, como o homem não consegue entender Deus, ele tende a comparar Deus àquilo que já existe. Não é? Que é uma forma de dar um entendimento à mente, penso eu, que é isto que Allan Kardec quererá dizer. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. Não é? Nós não sabemos o que Deus é, mas sabemos que não pode ser, não é? Não pode ser matéria, porque se fosse matéria ele não seria a causa primária de todas as coisas. Esta teoria está em contradição, não é? Esta teoria panteísta está a contradizer-se. Porque, com as propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. Precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus revela-se nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, o que Allan Kardec quer nos transmitir com esta mensagem é que quando se vê um quadro pintado,
ver-se a sua obra. E, no entanto, o quadro não é o pintor. Quando se vê uma máquina construída, por muito perfeita, por muito engenhosa que seja uma máquina, não é? A máquina não é quem a construiu. Por isso, não podemos comparar Deus à matéria, não é? Porque a matéria, tudo aquilo que vemos, é a obra de Deus. E Deus foi quem criou. Com esta mensagem, o que eu quero te transmitir é que pares um pouco para refletir. E se andas à procura de Deus por todos os lados, tenta procurar Deus no teu sentir. Para, fecha os olhos e fica apenas à espera de sentir. Poderás sentir a brisa se estiveres à beira-mar, poderás sentir o vento, poderás sentir o barulho das folhas, poderás sentir o barulho dos carros, dependendo do sítio onde estás, não é? Mas se conseguires encontrar um lugar onde estejas num sítio onde não há absolutamente nenhum barulho que te possa perturbar, nenhum barulho. Quem sabe? Quem sabe aquilo que os espíritos disseram que nos percamos nos labirintos. Quem sabe não tens a sorte de sentires assim, nem que seja um soprinho sequer de Deus na tua vida. Desejo-te muita luz, muita paz e muita serenidade no teu coração.